Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e hoje eu quero estar falando sobre apóstolos. Eu gostaria de estar lendo textos bíblicos referente à função apostólica. Ela é para os dias de hoje? Preste atenção, eu vou ler apenas 3 textos, vou ser bem rápido. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, para a gente ver aqui os requisitos para ser apóstolos. Diz assim, versículo 15 do capítulo 1. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, a multidão que se reunia era quase de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Pulando para o versículo 21. Portanto, é necessário que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado ao céu, que um deles esteja conosco e sirva de testemunha da sua ressurreição. 25. Para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então o texto bíblico está dizendo aqui em Atos 1, a partir do versículo 21, que para a pessoa poder ser apóstolo, ela tem que ser necessário dentre os homens que conviveram conosco o tempo todo em que o Senhor Jesus esteve entre nós, ou seja, conhecer o ministério terreno de Jesus. Tem que ter visto lá desde o batismo até a sua ascensão ao céu. Esses aqui são os requisitos para o apostolado. A questão dos apóstolos é complicada porque o que dá a entender em toda a história, nunca houve outros apóstolos, no sentido oficial, mas houve outros que quiseram se pôr como apóstolo. Isso já ainda no primeiro século, na época de Paulo. Agora olha que interessante essa característica dos apóstolos que Paulo combateu, que na verdade ele mesmo chamou de falsos apóstolos. Leia aí, 2 Coríntios capítulo 11, olha só, 2 Coríntios capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 6, ó. Se eu sou rude de palavra, não sou contudo no conhecimento, já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Pequei, humilhando-me, para que vós fosseis exaltados, visto que de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário? E quando estava presente convosco, se tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Ou seja, teve os irmãos que ajudaram Paulo no seu ministério. Em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. O que faço, porém, isso farei. Olha só. Para não dar oportunidade aos que buscam a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Pois, olha só o 13, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformam em ministros da justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Então nós vemos aqui outros que se autodenominaram apóstolos e o fim deles era lucro. E diz aqui obreiros fraudulentos, enganosos, né? Que o próprio texto diz que não é se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Olha só, Paulo está dizendo que esses falsos apóstolos aqui da época dele eram literalmente representantes de Satanás. Agora olha só, porque eram fraudulentos, enganavam o povo e por aí vai. Leiam todo o capítulo 11 e você vai entender. Ser apóstolo, o termo apóstolo em si, significa enviado, significa missionário. Então, se fosse a pessoa ser denominada apóstolo nesse sentido, daria até para aceitar. Mas os apóstolos atuais, na verdade, eles se autodenominam apóstolos com o mesmo padrão, com o mesmo tipo de chamada que Jesus deu aos primeiros apóstolos, ou seja, eles se colocam como co-iguais a esses apóstolos. Isso já é um grande problema. Então não podemos esquecer lá do requisito de Atos 1. Agora olha o que diz Apocalipse capítulo 1. Em Apocalipse 1, João fala assim no versículo 9. Eu, João,
irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, num domingo. Dia do Senhor aqui se refere ao dia que o Senhor ressuscitou, num domingo. No dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia. Então ele teve uma visão num domingo, e como é chamado aqui o dia do Senhor, e ouviu uma voz que dizia. E nessa voz, né, esse ser que falava com ele, que veio ali falando ali no nome de Jesus, olha o que diz no capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, e isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ó, conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportais os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Olha que interessante, João aqui mandando escrever numa mensagem dita pelo próprio Senhor Jesus para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é elogiada porque elas puseste à prova esses falsos apóstolos, porque eles realmente eram mentirosos. Então a igreja de Jesus Cristo foi elogiada porque ela soube refutar os falsos apóstolos. Alguém vai me dizer assim, mas e o texto de Efésios 4:11, onde diz que Deus deu primeiramente uns para apóstolos, outros para profetas, posteriormente pastores e mestres? Então ali está descrevendo o início ministerial. Realmente, os primeiros foram os apóstolos, posteriormente vieram os demais. Mas no decorrer de toda a história, não houve essa questão do apostolado. Porém, no decorrer de toda a história, houve várias pessoas que se quiseram denominar apóstolos, que eu não quero adentrar nessa questão. Mas olha só, requisitos, e eu vou voltar, requisitos está lá em Atos, no capítulo 1. Agora, a não ser para a gente encerrar, que esses atuais apóstolos, eles tenham de repente, quem sabe, encontrado Emmett Brown com seu DeLorean e voltaram no tempo, e tendo chegado lá no 1º século, de repente eles encontraram com o mestre, e o mestre falou, olha, voltem de volta para o futuro e vão lá e sejam os meus apóstolos no século 21. E ensine para eles que tudo que eu estou ensinando aqui agora não tem nada a ver, isso é só para o povo do 1º século, para eles se absterem das riquezas, né? Não serem soberbos, não se preocuparem com riquezas, nada disso. Esse negócio que eu estou ensinando de não ajunteis tesouros na terra, nada disso, isso é só para o 1º século. Lá para o futuro é para vocês serem prósperos. Vão lá e ensinem a teologia da prosperidade, porque esse é o meu desejo para o século 21. Só se isso aconteceu, né? Eles voltaram de volta para o futuro com a mensagem do Salvador. E nesse período puderam ver as obras que Jesus fez. Participaram lá, viu o batismo, acompanhou o seu ministério e viu a sua ressurreição. Ou seja, requisitos para ser apóstolos, está aqui. Tem que ter visto Atos 1:21, acompanhado o ministério terreno de Jesus. 22, participaram do batismo e viu ele sendo elevado ao céu. Se os apóstolos atuais viram todas essas coisas, então eles merecem ser apóstolos. Se não, são falsos apóstolos. Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal e semanalmente nós estamos colocando aí um vídeo, um estudo novo. Um abraço a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima. Tchau, tchau.